Olá, bem-vindos a Founder Tales, o podcast que revela o backstage das startups portuguesas e as histórias dos seus founders. Para este segundo episódio, eu e o Álvaro estivemos à conversa com o Rui Costa, co-founder e co-CEO da Eat Tasty. Dividimos a conversa em duas partes e nesta primeira focámos na Eat Tasty, na origem da Eat Tasty e em particular um dos filmes que influenciou a sua criação. Falámos também das várias características desta empresa, modelo de negócio e também como é que se distingue de outras empresas de delivery, mais conhecidas como por exemplo a Uber Eats ou a Glovo. Por fim, tocámos no impacto que a pandemia teve no negócio desta empresa. Já sabem, se gostarem, deixem like, partilhem com os vossos amigos e enviem-nos o vosso feedback, é sempre bem-vindo. Podem nos seguir nas redes sociais ou até tornar-se patrões no Patreon. Agradecemos muito. E sem mais demoras, vamos passar à conversa que desta vez incluiu a parte inicial mais informal. Espero que gostem. E tem tipo tweet storms muito intensas sobre startups e negócios. Muito ativo no Twitter. E ele tem uma entrevista que acho que tem muitas views no Joe Rogan. Esse também é um clássico. Exato. Acho que é o podcast mais ouvido, não é? Eu acho que sim, pelo menos tenho ideia. Tem um contrato milionário com o Spotify de exclusividade. Portanto, se não fosse, acho que eles também não o faziam. Acho que até houve há tempo de uma polémica porque ele movimenta valorizações das empresas do género. Acho que essa questão do Spotify valorizou o Spotify, esse contrato. Enviei-vos aqui no chat o programa, o episódio do Naval. O Naval é brutal. Mas ouço muita coisa, não tenho assim coisas de mindfulness, tudo. Portanto, eu estava a ver aqui finanças pessoais. Tem uns amigos que têm um podcast que é a Inspiração para uma Vida Mágica, que são coaches, mas é tipo parentalidade, não sei o quê. Há coisas da Vox. Podemos guardar no backlog para daqui a uns anos. Exato. Mas até estava a ver aqui Even Better Setting dei a ver uma entrevista deste da Vox, que era um data science da Google, que tem um livro sobre a intuição é muito má, faz-nos mal. Todas as decisões são tomadas com intuição, estatisticamente são erradas. É polémico. São os melhores esse. Polémico. É muito polémico. Deixa-me só fazer em conta e partilho. Até comentei com um amigo meu que eu estou a insistir para ele entrar neste na Data Science e partilhei com ele isto, tipo, onde é que chegaram os geeks de Data Science. Otimizar todas as decisões até do cotidiano, não é? Sim. Não, eu tipo, quando ele diz don't trust your gut, Seth argues that the way we make decisions is wrong, outdated and based on methods and conventional wisdom that lead us astray from getting what we want. E discutem desde decisões de online dating, parenting, trabalho, etc. Analisam muitos dados, não é? E, portanto, concluiu que tomamos mais decisões. Bem, let's go. Depois de uma introduçãozinha sobre podcast, como sempre a calhar, não é? Que agora podemos focar no que viemos aqui conversar. Um dia hei de fazer o meu. Exatamente, agora... Sim, experiência não falta, convosco. Exato. Como ouvinte. Pronto. Acho que é meio caminho. E como convidado também. Pronto, acho que o tema hoje, para quem estiver a ver já deve ter visto o título, portanto vamos falar com o Rui Costa da Eat Tasty. Vamos tentar focar um bocadinho não só na Eat Tasty, mas tudo que é o percurso do Rui. Mas calhar para começar e para darmos algum contexto, porque eu não sei se toda a gente saberá melhor o que é a Eat Tasty, eu presumo que a maior parte das pessoas saberão, mas como funciona a Eat Tasty pode haver quem não saiba. Portanto, a primeira pergunta que temos de fazer, e se calhar já para começar assim com a polémica, é como é que a Eat Tasty, o que é a Eat Tasty e como é que a Eat Tasty é diferente das empresas de delivery que andam por aí, Uber Eats, Glovo, etc. Bom,
Agora vou fugir à pergunta. Vou começar por fugir à pergunta. Já deves ter tido esta tantas vezes que já tens a resposta armada. Toda a gente pergunta. Certo, essa pergunta não é nova. Mas começar por agradecer-vos o convite e felicitar-vos pelo podcast. Tenho sempre muito bons convidados. Espero não defraudar expectativas e cumprir. Certamente que não. Mas como já sabem, eu sou ouvinte assíduo do programa e, portanto, parabéns desde já. Relativamente à pergunta, fugindo novamente, começando pelo início, que é porque é que nós começamos a Eat Taste e o que é que nos levou a esta aventura. Assim, foi a tirarmos do precipício completamente. Nós não somos da área, o que significa que, em rigor, tudo o que é da restauração e mesmo delivery é uma novidade para nós, ou foi uma novidade para nós. O que, da minha experiência, tem coisas boas e coisas más, não é? Tem coisas boas e nós olhamos sempre dessa forma, que é, para nós não há verdades absolutas, não há impossíveis, para nós tudo é possível, não é? Quando alguém chega e diz que, como é que vocês vão fazer entregas de uma forma mais eficiente do que empresas já o fazem há 30 anos ou 40 anos. Pois que eu não sei como é que eles funcionam, não faço ideia. Sei que vou fazer de uma forma diferente, eventualmente vamos fazer melhor. E mesmo na restauração, não é? Trabalhar com muitos restaurantes, como gerir, como fazer com que eles cumpram as encomendas e não hajam falhas, tudo isso é um desafio. Como nós não desconhecemos o setor, parecia-nos possível e, portanto, não íamos com muitas limitações. Acho que isso é uma enorme vantagem. Não tínhamos as nossas próprias, não estávamos dentro dessas balizas e dessas limitações e, portanto, foi muito bom ter começado assim. Obviamente que aqui e acolá fomos encontrando muitas barreiras que poderíamos ter ganho tempo se as conhecêssemos, não é? Tentámos rodear, também por isso tentámos rodear de pessoas com experiência no setor, acho que também foi muito positivo. E para explicar o que é Eat Taste, nós começamos com uma missão em 2016, ou o processo de ideação começa em 2015, em agosto de 2015, se não me engano, dia 23 de agosto, num restaurante chamado Saicão, mas essa história está retratada no nosso blog, exatamente. Nós temos um blog post sobre isso e portanto nós acreditamos que a comida deve ser simples, saborosa, conveniente e ainda para mais na fase em que estamos, não gerar só por si stress. Portanto, nós queremos ajudar as pessoas a ter uma vida mais fácil e terem quase democratizar o acesso a boa comida sem pagar muito caro por isso, a um preço acessível, e que as pessoas possam usufruir dos prazeres da vida, incluindo comer bem. Isto é fácil explicar dizendo que tanto eu como o Orlando, meu co-founder, nós não cozinhamos. Sei fazer umas coisas, mas não cozinho, portanto eu quero comer bem e, portanto, não sabemos cozinhar, mas gostamos muito de comer. Como qualquer bom português, muitos dos negócios começam a uma mesa, não é? Pronto, para além de começar a uma mesa, também é bom que haja coisas boas para comer na mesa e para beber também. E isso, a forma como o mundo cada vez mais cheio de ocupações e de muita coisa para fazer e multitasking e com uma pressão muito grande de tudo agora e já e no imediato, faz com que, sobretudo no tempo em que estamos a trabalhar, a hora de almoço, certo? Fica muito difícil conseguirmos cumprir este desafio de comer bem. E o que faz com que cresce muito as cantinas, a comida, as diárias, a comida que cumpre uma função que não é comer bem, é a função apenas de nos alimentarmos. E isso começa dessa forma. Coincidência, a coincidência, o facto de eu vi o filme na altura,
mas que teve um impacto muito grande no nosso negócio, que é um filme chamado Lunchbox, um filme indiano, que eu só vou a Red 2014, e eu vi nessa altura, mais ou menos em agosto, setembro, nós quando começámos o processo de ideação. E Lunchbox é sobre os Dawa Wallace, que é um conjunto de 4.000, 5.000 pessoas que fazem distribuição de comida em Mumbai, na Índia, desde 1880, 1890, por aí, sem falhas. E que comida que vai desde home cooks, desde cozinheiros em casa, até empregados de escritório. São várias toneladas. Sem falhas. Tem Six Sigma, não tem falhas. Certificados com Six Sigma, auditorias de Harvard, não tem, ou seja, não falhas. Aquela refeição que foi feita em casa de um cozinheiro amador é entregue ao cliente final e passa em média por 8 pessoas nesse percurso. É assim, eles têm menos falhas, de acordo com os relatórios que eu li, do que nós. Ok? Nós temos tecnologia e eles não têm falhas e não têm tecnologia, são pessoas que não têm sequer a quarta classe, não usam telemóveis, nada, zero. Usam um esquema de cores e bolas e símbolos dentro das marmitas, aquelas marmitas metálicas com vários níveis, e transportam isso de bicicleta, no meio dos comboios, do trânsito, sobem. Eu cheguei no filme, não sei se aparece, mas diz uma TED Talk também do representante deles. Há vídeos, há uma pessoa só a subir o prédio, porque não há elevadores no prédio. Então há um deles, que é quase como aquelas provas de atletismo de entrega de testemunho, não é? De estafeta, não é? Sim. Que tem 4 membros. Eles fazem, em média, são 8. Há um que anda no comboio, há outro que depois do comboio pega naquilo, vai de bicicleta para a zona do prédio, e depois há um tipo que está à porta do prédio e sobe o elevador e vai levar a lunchbox ao cliente. E o filme é muito giro. É uma história romântica para quem gostar, para além da referência aos Dawa Wallace, porque aquela pessoa, o cozinheiro amador, prepara as refeições para um cliente final, que é um empregado de escritório. E o sistema não tem falhas. Acontece é que o cliente final, o consumidor, verifica que a comida é muito melhor do que o normal, do que ele está habituado. E o normal seria cantinas, restaurantes? Não, o normal do que ele está habituado a receber na marmita. Ok. Portanto, ele suspeita que há uma falha e vai ao local onde ele comprou a refeição, que por acaso é um restaurante, e diz, pá, o que é que vocês fizeram? Ou tipo uma sala, uma coisa qualquer, porque ele está, ontem estava mesmo muito bom, quero igual amanhã. Os tipos acham aquilo um bocado estranho, tipo, nós fazemos igual sempre. E então ele suspeita que não são eles a fazer. E agora, já vi falar há muito tempo, não é? Portanto, e começa a escrever, a colocar bilhetes, porque depois tem o logística inversa, eles recolhem depois a marmita, para entregar outra vez ao cozinheiro. E então ele escreve notas e coloca dentro da marmita, e a cozinheira recebe a nota. Eu acho que ele vai ao restaurante nessa altura verificar se eles receberam a nota. E eles dizem que não. Então, então isto não vem daqui. Então começam a trocar notas de amor. E ela acha estranho, chateia-se com o estafeta que vai lá à casa dela buscar, dizer, pá, vocês vão entregar à pessoa errada. E ele, não, nós não cometemos erros nenhuns. Pronto, desenrola-se ali uma história de amor, mas que nos inspira pelo processo. É possível, não é? Aquilo que estávamos a dizer dos impossíveis. É possível fazer isto, funciona. E, portanto, explicar o porquê de nós termos feito Eat Tasty tem muito a ver com queremos fazer alguma coisa diferente do que existia na altura. Recordo 2015, a Uber Eats não existia, só o Uber Eats é 2016, não existia mundial. Existia DoorDash, Grubhub, Just Eat já há muito tempo, Takeaway, Deliveroo, Inglaterra, julgo que é 2014, 2013, 2015, 2016 há 1.5 bi, salvo erro, de 1.5 mil milhões de investimento em food delivery. Algumas startups começam a falir no início de 2016, mas tudo um pick-up, um delivery. Portanto, uma recolha, uma entrega. Portanto, uma encomenda 1 para 1 sempre. E isso, quando nós começamos
descascar, começar a analisar os números do negócio, pareceu-nos estranho que uma refeição que é vendida, que estava a ser vendida nos Estados Unidos por uma encomenda de $20, pudesse ter um custo de entrega de $1 ou $2. Como é que eles estão a fazer isto? Alguma coisa nos estava a escapar, porque nós falamos com fundadores de empresas que estavam a fazer isso em São Francisco, na Europa também. Como é que vocês ganham dinheiro? Alguma coisa me está a escapar aqui. É verdade que não estavam a ganhar dinheiro. Hoje, poucas empresas de delivery ganham dinheiro, porque em média faz-se 1.8, 2.2 entregas por hora cada estafeta. Entretanto, há empresas que fazem bulk, ou seja, agrupam encomendas numa estafeta só, e ele depois vai fazer uma rota de 1 a 2 entregas. Mas isso estava-nos a parecer extremamente difícil, e depois nós criamos o nosso modelo. Okay? Nós construímos ainda com muitos post-its, e num processo de 3, 4 meses em interações com pessoas de muitos setores, a tentarmos trocar ideias, porque também foi uma coisa que desde o início decidimos, que é, nós podemos ter a melhor ideia do mundo, mas a execução tem um peso muito grande. Eu agora até estou mais certo disso. Acho que a execução é muito mais importante que a ideia. E vamos partilhar com alguém. Qual é o perigo de partilhar com alguém? Alguém vai copiar, mas alguém vai copiar a nossa ideia. A nossa ideia tem que ser mesmo muito boa. Alguém copiar, e depois é preciso ter a motivação para o fazer. Claro. E a força de vontade para o fazer. Eu acho que a grande diferença está exatamente aí. Mas você já tinha alguma experiência em logística? Portanto, ou seja, do que eu vi, a parte da operação foi muito importante para vocês estudaram isso a fundo, não é? Sim, sim. Vocês já tinham alguma experiência, apesar de não terem em restauração, já tinham experiência em logística, mas noutras áreas, por exemplo? O Orlando tinha experiência a trabalhar logística numa perspectiva um pouco diferente daquela que nós trabalhamos hoje com estafetas, mas na Parfois. Okay. Portanto, colaborava com a gestão da operação de lojas em diversos países, franchising, acho que também marca própria. Tinha experiência de colaborar diretamente com essas equipas, mas isso também foi quase um mundo novo para nós também, não é? Claro. E, portanto, recordo-me na altura conversas que tivemos com o Humberto Aires Pereira, que vocês conhecem, da Rose. Ele na altura estava na Eat First, a Rose ainda não existia, ou a 1010. Ele estava ainda a pensar o que é que seria o próximo projeto, com o André Jordão também, da Barkin, antes da Barkin e antes da Wundercar teve Foodsai, que era uma empresa de comida também, com algumas semelhanças com aquilo que como nós começamos, que é o Marketplace Tom Cooks. Nós inicialmente temos o Marketplace, como era a Foodsai. E discutimos muito com eles como é que isto poderia funcionar. E, portanto, foi partir de uma folha em branco e começar a colocar as hipóteses todas, ir falando com pessoas com mais experiência do que nós, que nos podiam ajudar. E recordo-me, eu conheci o Humberto nesse processo, conheci o André Jordão, uma mensagem no LinkedIn: olha, quero falar contigo. O Humberto foi exatamente igual. O André veio de Hamburgo, acho que ele estava em Hamburgo, veio a Portugal fazer uma talk na 7 graus em Lessa, na Leonesa, e eu fui lá porque ele não me respondeu ao LinkedIn. E quando a talk acaba, não sei, 8 horas, eu agarrei e disse: olha, sou o Rui, quero falar contigo. Enviou uma mensagem e fomos jantar e ficámos amigos desde então. Hoje acabo de trocar mensagens com ele porque eu acabo de fazer uma aquisição de uma empresa espanhola. Sim, eu vi, por acaso vi hoje nas notícias. Sim, e falámos com frequência, como o Humberto também, ficámos bons amigos. E nesse processo, o Miguel Santamar, que eu já conhecia há alguns anos, já tínhamos colaborado, feito trabalho, coisas em conjunto, mas também foi uma situação muito similar. Olha, preciso falar contigo, vamos falar. No caso foi um domingo e tivemos
uma conversa que era para ser meia hora rápida, porque era domingo e ela estava em casa dos pais. Na altura, ficámos às 4, 5 horas e só saímos porque fomos expulsos de casa dele, dos pais. Mas então qual é que dirias que é assim a grande diferença, voltando à pergunta que tinhas feito no início, em termos de operação, qual é que dirias que é assim a grande diferença entre a Eat Tasty e os restantes e estas mais convencionais, tipo o Uber Eats, que toda a gente conhece como é que funciona, não é? Portanto, há uma encomenda via plataforma deles, a um restaurante, uma third party, e depois vai lá um estafeta buscar e entrega em casa. A Eat Tasty é diferente, não é? Sim, há 3 grandes diferenças, uma mais visível ao cliente, 2 que estão, digamos, escondidas. Começando por essas, é o seguinte: nós temos uma relação com o restaurante completamente diferente. Nós trabalhamos com a capacidade instalada, quer humana, quer técnica, do restaurante, fora dos momentos de pico. Pico de vendas e pico de trabalho. Ao contrário dessas plataformas que trabalham dentro do horário de pico do serviço na sala, não é, do restaurante. Os restaurantes trabalham todos eles e produzem as nossas refeições imediatamente antes do restaurante abrir, das portas abrirem. Portanto, os recursos humanos estão lá, a capacidade técnica está toda lá, os equipamentos, o espaço, etc. Portanto, eles produzem durante a manhã ou durante a tarde, para o almoço e para o jantar, respectivamente. E nós recolhemos as refeições todas pelo meio-dia menos um quarto, meio-dia menos 20 para o almoço, ao jantar, portanto, estamos a falar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos antes de começarmos a entregar. Essas encomendas para o restaurante não dependem diretamente das encomendas que recebemos dos clientes. É um forecast que é nosso e nós colocamos o pedido de encomenda ao restaurante com cerca de uma semana de antecedência. Portanto, logo por aí é uma mudança radical na relação que o restaurante tem com a plataforma. Portanto, não é o restaurante que está a vender diretamente ao cliente via uma plataforma, é o restaurante vende-nos a nós e nós temos a responsabilidade de vender ao cliente. O que significa também que nós temos que gerir stock. O stock é gerido por nós. Okay? Portanto, temos aí um desafio muito grande. Então, vejo já um problema disso que estás a dizer, que é, portanto, se vocês vendem com base no forecasting, o que é que acontece quando as vossas estimativas falham? Quem é que se responsabiliza por essas situações? Somos nós. Ok. O risco é... A equipa da Eat Tasty, se isso acontecer, tem almoço de graça, basicamente é isso. Exatamente. Isso é um perk para a equipa. Temos que ver o lado positivo das coisas. O perk da equipa é... falhar nas previsões para almoçar. Não. Desconstruíste o perk agora. Não, é assim, certo, se o objetivo é que a nossa previsão seja mais acertada possível, é óbvio, nós temos um desperdício mais baixo do que a restauração normal. A restauração tem desperdício, salvo erro, 10, 13%, nós temos 3%, 2%, 3,5% eventualmente. Portanto, o que nós, e nós gostamos muito de spreadsheet, eu julgo que o Humberto refere isso no episódio convosco. Nós usamos e abusamos bastante de spreadsheets, rows e Google Spreadsheets e outras, mas muito a rows, porque permite automatizar um conjunto de coisas que não conseguimos fazer através de outros spreadsheets. E, portanto, fizemos muito desse processo de forecast em cima de spreadsheets. Hoje, 100%, 99%, algumas coisinhas ainda estão em rows, mas muito pouco, com algoritmos de machine learning e AI, inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial serve para muita coisa atualmente. Sim. Não temos... aquilo é considerado inteligência artificial, ainda não estamos num nível de inteligência que vai muito para além dos algoritmos matemáticos que lá estão estáticos. Os modelos estatísticos, não é? Exatamente. E, portanto, estamos, no fundo, a melhorar, é um processo contínuo, com uma equipa nossa interna, que é um investimento tecnológico muito grande, que é algo que não é visível depois quando chega uma Pokéball de salmão à casa do cliente.
há muita coisa que acontece antes da Pokéball, ou um arroz de pato, ou um burger chegar à casa de um cliente. Aquilo passou, por exemplo, e depende de um algoritmo de machine learning para calcular o forecast e para calcular as rotas também. Mas pronto, começando pelas 3 diferenças que eu estava a mencionar no início, portanto, uma delas é a relação que temos com o restaurante, é muito diferente. 2, em termos de rotas, e falei há pouco sobre isso, também inspiração da Wallace, cada estafeta leva... eles têm umas estruturas metálicas onde colocam as refeições, as marmitas, não sei, umas 20 ou 30. Pronto, é exatamente esse número que nós chegamos a levar por estafeta. E numa rota que é gerada imediatamente após as vendas fecharem, nós fechamos as vendas às 11h45, salvo para o almoço em Lisboa, ganho segundos... Manhã. Sim, para o almoço. Ok. E segundos depois... do dia anterior. Não. Nós permitimos, em rigor, nós ainda estamos a vender quando as refeições já foram recolhidas no restaurante. Ok. Ainda estão a ocorrer vendas. Ok. E, portanto, o algoritmo fecha as vendas e automaticamente gera as rotas e gera uma rota com N encomendas para o mesmo estafeta. Portanto, a estafeta vai... nessa rota efetuar um conjunto de mais de 10, 12, 14, 20 encomendas numa rota só, e aquilo que eu estava a dizer no início, portanto conseguimos ter um custo de entrega muito mais eficiente que uma operação de food delivery 1 para 1. Pois não é ad hoc, não é? Portanto, não é quer encomendar agora, vai buscar, traz e... Não. Tem um planeamento por trás. O que significa... Eficiência. Há uma coisa aqui que é importante, que nós vivemos... o custo da mão de obra. Nós estamos em sociedades onde o custo da mão de obra está equiparado com aquilo que é a nossa demand, ou seja, com o nosso cliente. As pessoas que cozinham, as pessoas que transportam, têm um rendimento muito próximo ou similar. Os próprios são clientes deste tipo de plataformas. O custo hora deste trabalho tem que ser pago. Claro. A moto, o combustível, o seguro, aquela hora de trabalho tem um custo. Para conseguirmos em encomendas, que estamos a falar em valores médios muito baixos, não é um valor médio de uma encomenda sequer a uma mercearia online. Já não vou falar numa compra de tecnologia online, certo? Portanto, estamos a falar num valor médio muito baixo. É provavelmente dos negócios online, se colocarmos isto tudo como sendo um negócio online, é dos negócios online de produtos tangíveis aquela categoria que tem um valor médio mais baixo. Claro. Se nós formos a roupa, o ticket médio, o valor médio é mais alto que comprar comida para uma refeição. Comprar mercearia online, nós não tirando agora dos 15 minutos, não é? Que estamos a falar da conveniência, é diferente. Os tickets médios provavelmente são próximos, não sei. Se comprarmos para vários dias para colocar carne, peixe, detergentes, etc. Só logo nessas 3 categorias já ultrapassa logo, que é uma refeição ou 2. Pronto, acabou. O que faz com que em países ocidentais, como o nosso, onde esta disparidade de valor entre a supply e a demand é muito curta ou nula até, se esteja a explorar caminhos alternativos, com drones, por exemplo, onde não há intervenção humana, não há esse custo humano. Em países subdesenvolvidos, onde existe uma disparidade muito, muito maior, onde a mão de obra que presta esse serviço ganha muito menos do que aquilo que a demand tem e tem disponível para despender, estes serviços são muito utilizados e o custo não tem impacto. Portanto, eu ter 1 para 1, uma encomenda 1 para 1, não é relevante porque o custo é muito baixo, ao ponto de há cidades, há geografias onde o serviço da entrega é em si mais caro do que o produto que é encomendado. Imagina comprar um jornal, comprar pão, às vezes paga-se mais pelo serviço. Porquê? Uma questão de segurança, de conveniência, ou chamem-lhe preguiça, de ir à rua e buscar o jornal. Pronto. É barato. Se calhar o que faz aquilo ganha $500 e o que está a comprar ganha 10.000. Portanto, não quero ir à rua que ganha 10.000. Claro. E aí mas isso é uma diferença grande. Terceiro, portanto, aí, recapitulando, é a forma como nós montamos a logística, é muito diferente dos restantes. Só uma nota, e não vou deixar de o dizer,
que obviamente que isto também tem trade-offs, não é? Nós não Claro. temos um on-demand como esses players, não é? Portanto, é 1h30 da tarde, ou agora, encomendo e vem alguém me entregar, certo? Certo. Não temos essa conveniência, portanto temos os blocos horários limitados e portanto as pessoas têm que mandar até aquela hora, a partir daí fechou. Mas acho que, o são outro- os vossos clientes, isso acaba por fazer até não ser grande limitação, não é? O que faz com que defina quem são os nossos clientes. Ok. Ok, é ao contrário, então. Certo? Isto vai definir quem é o nosso cliente. Ou seja, a forma como nós construímos um modelo vai definir quem é o nosso cliente. Portanto, posso-vos dizer, nós vendemos muito mais ao almoço que vendemos ao jantar. Claro. Tá, eu tenho a ideia, e agora não sei se vais desmentir, que a Tasty, quando começou, pelo menos, era muito mais focada em malta que trabalhava e não tanto em malta que está em casa, almoços cotidianos. Era mais almoços para malta que estava a trabalhar nos escritórios. Correto. Não sei se entretanto mudou. Isso está na nossa história. Okay. E está no nosso ADN. É difícil mudar isso. Okay. Nós montamos o negócio muito em cima dessa definição do cliente, que quem é o nosso cliente e qual é o job to be done, o que é que nós estamos a cumprir do lado do cliente. O problema é resolver do lado do cliente. Não é? Portanto, estamos a falar de pessoas que estão a trabalhar, têm pouco tempo para almoçar, no caso, não se podem deslocar, estão limitadas também geograficamente, não podem sair, se calhar estão no escritório, não podem cozinhar também, não querem levar comida de casa, em muitos casos, e portanto tudo o que nós construímos em termos de produto e da user experience foi focado nesse job to be done. Sendo que a pandemia e Covid mudou muita coisa. E, portanto, nós tivemos que nos adaptar também. Muitos dos escritórios fecharam. Nós sentimos isso de uma forma imediata. Nós já tínhamos negócio em Madrid, temos atualmente negócio em Madrid, operação em Madrid. E Madrid, se bem se recordo, estamos a falar, acho que na Europa, Itália, Espanha. Depois é que se alastrou outros países. Os epicentros. Sim, nós sentimos cerca de 2 semanas antes os impactos em Madrid. As pessoas começaram a não sair e o governo espanhol fecha as escolas uma semana antes de nós entrarmos em estado de emergência. E nós, nesse dia, as vendas caíram muito, bastante, porque as pessoas tiveram que ficar em casa. E aí tivemos que nos adaptar. E adaptar temos que ir acompanhar o cliente. Onde o nosso cliente está, já não é no escritório, é em casa. Mas isso fez mudar a nossa experiência no processo, sobretudo em termos de comunicação. Ok. O produto em si não mudou, porque estamos a falar de comida, não é? A comida não mudou, mas posso deixar algumas, não sei se necessariamente curiosidades, mas algumas coisas interessantes do nosso percurso em termos de desenvolvimento de produto, que é, não sei se já tiveram a oportunidade de utilizar, mas desde já recomendo. Nós não temos, julgo que não está a falhar nenhuma receita, e não teremos nada que exija a utilização de faca. Para comer. Antes de Covid, cerca de 85% a 90% dos nossos clientes encomendava para consumir no local de trabalho, em escritório. E na sua maioria, portanto, desses 85%, cerca de, salvo 75%, consumia diretamente a embalagem. E consumir diretamente a embalagem não é muito fácil utilizar a faca. Certo. Deve ser um prato alto, não é? Exato. Mas muitos deles comem na secretária. Ok. Portanto, isto fez-nos tirar coisas que tinham ossos, por exemplo, uma perna de frango, uma coxa de frango. Não temos bifes grandes. A forma como empratamos a comida tem que servir
a utilização final. Portanto, não só o empratamento tem em consideração o facto de isto é colocado numa embalagem, vai ser transportado durante 30, 40 minutos, como também a forma como o cliente vai consumir. Okay? Até porque isto é uma das coisas que está, não vou referir nisso, mas quando nós começamos o projeto, algo que nos distanciava também das outras empresas de entrega de comida é que nós não vamos ao restaurante buscar o que ele lá tem e colocar uma embalagem anterior ao cliente. Porque o que ele lá tem no menu foi pensado para ser consumido no restaurante, num prato, ou o que for, tal como quem concebeu, quem desenhou aquela receita pensou. Não é para agora, para chegar lá, tirar do prato e agora vamos colocar numa embalagem, fechar e levar durante 30 minutos para chegar ao cliente. O produto não vai chegar uma relação muito mais próxima e menos transacional, não é? Que vocês têm com os restaurantes do que e, portanto, nós só ir buscar a comida. Nós podemos utilizar receituário que eles lá têm, portanto, referências, receitas que eles utilizam no restaurante, mas vamos sempre adaptar ao nosso contexto. Testamos as receitas do transporte, se aguenta o transporte, como é que vamos empratar um bife e colocar um bife numa embalagem, como eu estava a dizer, as pessoas raramente utilizam a faca, portanto, cortamos. Ao cortar significa que algumas coisas não podem ser, já não funcionam, 30 minutos depois já não tem qualidade, e isso tudo vai influenciar o desenho do produto. In the end, é como é que nós desenhamos a experiência de utilização do nosso serviço, desde o momento em que encomenda no site ou na aplicação, até receber a refeição e comer. Ok. Portanto, a diferença do lado do cliente, não é? Exatamente. Pronto, eu tenho que encomendar até às 11h45 ao almoço, até às 7h30 ao jantar, o que significa que isto não é um on-demand, é uma pré-encomenda. Nós publicamos e disponibilizamos o menu na semana anterior, na quarta, quinta-feira da semana anterior, logo para a semana seguinte, o que faz com que muitos dos nossos clientes encomendam logo a semana inteira com antecedência. Portanto, isto é uma pré-encomenda, portanto, é quase um planeamento, é um planeamento semanal. Ok, vou fazer estas refeições, encomendo na e-taste e está feito, e depois naquela hora, naquele dia, naquele local, eu vou receber a refeição. Eu posso, enquanto cliente, dizer, na segunda-feira vou almoçar em casa, encomendo para casa, vou no dia seguinte almoçar ao trabalho, encomendo para o trabalho, vou jantar em casa, encomendo para casa. Pode fazer, tem essa flexibilidade e permite fazer esse planeamento. Portanto, em termos de comportamento também é distinto das outras plataformas. Do que percebi agora que falaste, a e-Tasty é B2C e não B2B, ou seja, o cliente da e-Tasty não é o escritório, a empresa X, e que depois ele fornecem as refeições para lá, é a própria pessoa. Portanto, pode haver pessoas em várias empresas, pode até haver uma pessoa numa empresa que encomenda e não, pronto, e é só esse cliente. É uma boa pergunta. Nós somos B2B, portanto vendemos a empresas, somos B2B2C, portanto através das empresas vendemos ao consumidor final e somos B2C. Quando começamos, porque, certo, podemos ser B2C2B, também um consumidor pode nos trazer empresas, é um facto. Isso acontece muito, porque nós já temos alguns anos, 6, e portanto temos muitos clientes. Temos clientes já passaram 3 empresas e 4 e levaram-nos para cada empresa para onde vão levando-nos para os colegas e para as empresas. Quando nós começamos com B2B, muito porque não tínhamos dinheiro para B2C. B2C é caro, fica muito caro. É preciso um budget muito grande, um orçamento muito grande para adquirir clientes, consumidores finais. E Covid também veio ainda dificultar mais. E portanto, como tínhamos alguma network em empresas em Lisboa, que foi onde começamos, foi um bocado utilizar essa network. Portanto, não temos dinheiro para investir e para ir comprar clientes, fazer aquisição de clientes, vamos utilizar a rede que temos. E o que verificámos foi, ao ir a uma empresa falando com recursos humanos ou Chief Happiness Officer ou esse tipo de pessoas que têm a responsabilidade de
de gerir e a relação com os colegas, percebemos que com uma conversa potencialmente conseguimos chegar a 600 pessoas, a 300 pessoas, a 1000 pessoas. E se conseguimos convencer essa pessoa, se conseguir convencer essa pessoa, ela vai ser o meu promotor interno da marca dentro de todos os colegas. Portanto, o nosso custo de aquisição é radicalmente diferente e mais baixo do que tentar ir uma a uma através de offline, online, o que for, tentar ir buscar essa pessoa. Portanto, foi por isso que nós começámos B2B e depois esperávamos nós que teríamos melhores resultados junto das empresas, ou que as empresas pudessem pagar ou subsidiar a alimentação dos colaboradores. E isso não aconteceu. Ou seja, as empresas já pagam subsídio de alimentação, já têm esse custo, poderão ter copas, espaços onde as pessoas podem ter as refeições, mas não estão disponíveis, na sua maioria, a ter um custo adicional com a refeição. E as exceções, curiosamente, são empresas multinacionais, portanto, não são empresas portuguesas. Há algumas empresas portuguesas que o fizeram, portanto, confesso que, por exemplo, em Espanha, este negócio de B2B tem um peso maior, porque as empresas têm disponível um budget diferente e podem fazer esse tipo de investimento. Em Portugal, é o que estava a dizer, o B2B2C foi, e sempre foi para nós a peça mais importante. Portanto, nós, através das empresas, chegar ao colaborador, e depois o colaborador é que converte, é que faz a compra, é que paga. Portanto, o serviço é, de facto, o nosso cliente final. Sim. Pois, e acho que há outro argumento que, se calhar, para vocês foi quase um efeito secundário do facto de terem começado como B2B, é todo aquele motivo de otimização dos custos de operação, não é? Se vocês venderem à empresa, têm logo ali 7 ou 8, no mínimo, clientes que já estão no mesmo sítio e só têm de entregar lá, não é? Versus andarem a capilaridade é muito mais baixa. Não é? Sim. Exatamente. Por acaso, há uma coisa engraçada que tu falaste, eu acho que foi no Bitalk precisamente, que é, e agora faz sentido depois de percebermos quem são os teus clientes, que era, tu na altura, no episódio do Bitalk, tinhas dito, já não sei há quantos anos é que foi, mas tinhas dito que não vias as empresas de delivery como os teus maiores clientes. Concorrentes, sim, claro. Porque neste caso, os concorrentes são quem vos rouba vendas, e se calhar um restaurante que venda diárias ao lado do escritório é um muito maior concorrente do que é uma Uber Eats, não é? Exatamente. Sem dúvida. Qual é o comportamento? É o que estamos a falar, o conceito que estamos a falar há pouco, é o job to be done, qual é o problema que nós estamos a resolver do lado do cliente. E que no caso é o que é que eu vou almoçar ou o que vou almoçar. Portanto, e para resolver isto, pode ser a comida que levo de casa, pode ser o restaurante do mesmo prédio em baixo, pode ser sair, pegar um carro e ir a um restaurante, ir a um shopping, uma zona de alimentação, ou o que for. O job to be done é resolvido dessa forma, como pode ser encomendar uma plataforma online. No meio de todas estas, eu diria que é mais cara, porque tem um custo do restaurante mais a taxa de entrega. Pronto. No nosso caso, há uma premissa para nós que, sobretudo nos últimos 2 anos, tem sido uma luta grande internamente. Nós conseguimos justificar ainda mantermos, que é, nós não cobramos taxa de entrega. Nunca cobramos. Continua a estar nos nossos valores até, no nosso cultural book. Nós não temos taxa de entrega, queremos continuar a não ter. Não posso garantir que isso mude no futuro, mas apesar de toda a pressão que temos, não é, dos custos de combustível, etc., e custo das matérias-primas também, continuamos a não ter taxa de entrega. Mudamos, falando de preço, nós quando arrancamos o projeto, todas as nossas refeições tinham um preço único, era 5,90. Eu diria, infelizmente, tivemos que alterar isso. Temos refeições a 5,90, mas temos outras refeições que já não têm esse valor porque não conseguimos ter margem para manter todas elas a 5,90. Como devem imaginar, há um mix de margem, não é? Nem todas as refeições têm a mesma margem, como é óbvio. E, portanto, isso até há de ter sido imposto, se calhar, por pressão por parte dos restaurantes, que não querem cobrar o mesmo pelos pratos, ou não? Por pratos diferentes. Sim, mas acaba por
assim, nos últimos meses, um ano, torna-se impossível, porque as matérias-primas estão aí, algumas delas já dobraram o valor, a maioria delas, sobretudo se vamos a falar de proteínas, está nos 40%, acho que a média 40-50% a mais. É impossível manter os preços que tínhamos anteriormente, e nós temos vindo este ano a fazer alguns ajustes. Tentamos não colocar isto tudo do lado do cliente, mas assim, nós somos uma empresa, não somos... Claro, tem de funcionar. Com fins lucrativos, e portanto isto tem que funcionar, e para nós conseguirmos manter a qualidade de serviço é fundamental também de fazer um aumento de preços. E temos vindo a fazê-lo, e as coisas... Conseguimos manter os clientes. Obviamente que há pessoas que não gostam de ver o preço a subir, mas são as regras do negócio, não há volta a dar. A questão da taxa de entrega, como estava a dizer, é algo que temos desde o início, quero manter, mas veremos também qual é o impacto que terá os combustíveis, etc., se haverá mudanças. Parece que os máximos já foram atingidos. Mas já se começa a cair agora. Sim, já começa a cair. Mas isso é uma premissa. Relativamente à questão dos custos de entrega, a observação do Diogo e do facto de nós vendemos a empresas, e esse foi, sem qualquer dúvida, provavelmente o nosso maior segredo durante os primeiros anos. Quando outros players tentavam entrar no mercado, acho que muita gente demorou algum tempo a perceber que o nosso segredo estava no bulk que nós estávamos a fazer as encomendas. Assim, nós conseguíamos ter, entretanto as coisas ajustaram-se e melhorámos bastante também os custos de entrega, mas conseguimos ter um estafeta a fazer 30 encomendas em 40 minutos. Claro.